Olá, seja muito bem-vindo à nossa websérie sobre saúde promovida pela empresa Eco7. Eu sou Cris Cantelli e hoje nós vamos falar sobre estresse. Tá tão comum a gente falar sobre estresse hoje, mas antes de eu falar sobre estresse, que é um assunto super importante, é claro que eu vou te convidar para você se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho de notificação. Assim você fica sabendo quando a gente postar conteúdo e conteúdo bom por aqui. Muito bem, definição do estresse. O estresse é uma reação do nosso corpo a situações de perigo. Sim, todas as vezes que nós passamos por situações de perigo, nós desencadeamos uma reação de estresse. O estresse é algo natural. Como que ocorre essa reação? Nós temos uma percepção emocional do perigo e essa percepção desencadeia uma reação hormonal. Deu para entender? Os hormônios liberados em situações de perigo, em situações de estresse, são principalmente a adrenalina e o cortisol, os tão chamados hormônios de estresse. Acontece que no nosso dia a dia, como nós temos, infelizmente, uma rotina muito agitada, um excesso de informações, fatores aquém do nosso comportamento, ou seja, reações exageradas, preocupações desnecessárias, instabilidades emocionais, nós passamos a colocar nós mesmos nessa situação de perigo constante. Veja, todas as vezes que nós temos uma preocupação exagerada, é como se nós estivéssemos numa situação de perigo eminente e nós temos essa reação. O problema do estresse atual é que nós liberamos esses hormônios a conta-gotas, infelizmente. Você sabia que, segundo a Associação Internacional do Estresse, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo? Na população economicamente ativa, ou seja, a população que trabalha. Esse detalhe é importante. E eu não sei qual é a sua opinião pessoal sobre isso. Aliás, deixa nos comentários aqui por que você acha que o Brasil é o segundo país mais estressado no mundo. A minha opinião é que nós temos alguns comportamentos que desencadeiam estresse e também pela própria instabilidade econômica e política que constantemente a gente vive. É só a minha opinião pessoal, tá, pessoal? Vou deixar registrado aqui. Mas me conta as suas aqui nos seus comentários. Eu trabalho como fisioterapeuta, eu já trabalhei em diversos programas de ergonomia e qualidade de vida em algumas empresas. E nesse trabalho, o que eu percebia é que as pessoas mais estressadas são aquelas que referiam mais dor. Então, quanto mais estressado, mais sensibilidade à dor. E aí eu fui pesquisar o porquê e eu descobri que existem alguns perfis comportamentais que aumentam essa nossa sensação de estresse. E eu vou te falar quais são. Primeiro é a vitimização. Aquelas pessoas que tendem a se vitimizar por tudo, né? Ai, porque tá frio. Ai, porque eu tô passando frio. Porque tá quente. Ai, que eu tô passando calor. Então, perfis que tendem a se vitimizar são pessoas mais estressadas. Outro perfil que interfere no estresse é o hábito da reclamação. As pessoas que tendem a reclamar são pessoas naturalmente mais estressadas. Sim, por quê? Porque elas tendem a nunca estarem satisfeitas. O terceiro perfil que eu quero chamar a atenção é para os procrastinadores, aqueles que deixam tudo para depois. Sim, as pessoas que costumam procrastinar são as pessoas mais estressadas, porque deixam de fazer o necessário, deixam de fazer o urgente, deixam de fazer aquilo que tem que ser feito e quando precisam fazer, acabam se estressando. O quarto perfil diz respeito ao perfil relacionado com a preocupação com as opiniões alheias. Isso, infelizmente, é bem comum nos tempos atuais, com o boom das redes sociais, a gente tende a se preocupar demais, sim, com aquilo que os outros pensam, falam ou agem sobre nós. Então, realmente, essas pessoas que tendem a se preocupar muito com aquilo que os outros pensam são as mais estressadas. Afinal de contas, fala aqui pra mim, a gente não tem domínio pelo que os outros acham, pensam ou fazem sobre nós.
E a gente se estressa exatamente por querer ter um domínio de algo que a gente não domina. Eu não tenho, se você está gostando ou não, eu estou dando o meu melhor aqui, mas eu não sei como agir no seu pensamento para fazer você gostar aqui desse meu conteúdo. Então, esse é um fator que a gente precisa saber, que tem uma linha tênue entre o que eu posso dar, o que eu posso fazer e aquilo que eu não posso. E geralmente as pessoas mais estressadas são aquelas que querem resolver aquilo que elas não podem. Outro detalhe também é que as pessoas estressadas são as mais preocupadas. Elas se preocupam com aquilo que há de vir e com aquilo que passou e não tendem a se focar no presente. Isso gera muita ansiedade. Ok, agora crias, o que eu posso fazer para gerenciar esse estresse todo? Quais são as práticas de gerenciamento de estresse? Eu sei que você já deve ter ouvido várias, mas eu vou te falar aqui aquelas que são cientificamente comprovadas. Primeiro, tenha autoconhecimento. Conheça suas emoções, conheça suas limitações, conheça seu potencial daquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Já aproveito o gancho para te falar, não tente controlar aquilo que é incontrolável, aquilo que não está nas nossas mãos. Segundo, pratique atividades de meditação. A meditação cientificamente é uma técnica que auxilia no controle do estresse. Procure manter pensamentos positivos, procure manter sentimentos positivos. Muito mais do que pensar positivo é sentir positivo, então estimule bons sentimentos. Mantenha uma saúde mental, mantenha uma saúde emocional, mantenha uma saúde espiritual. Pessoas espiritualizadas são pessoas que conseguem gerenciar muito mais situações de riscos do que aquelas que não são. Respire profundamente. A técnica da respiração também é uma técnica que ajuda muito nesse controle do estresse. Muito provavelmente as pessoas mais estressadas costumam ter mais ímpetos de raiva por não conseguirem controlar as suas emoções. E eu quero te passar aqui uma dica muito importante sobre esse gerenciamento do estresse, principalmente quando ele é associado à raiva. Existe uma técnica desenvolvida pela Universidade de Harvard que consiste, é muito simples de fazer. Você vai associar a sua respiração com a contagem de 10 a 0. Então, você tá para ter uma explosão de raiva numa situação muito estressante. Você simplesmente para, inspira e conta 10, 9 até 0. Aí, você vai dar tempo dos seus neurotransmissores, dos seus hormônios de estresse diminuírem e você consegue ter uma reação muito mais pensada e menos estressante, tanto para você quanto para aqueles ao seu redor. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui comigo. Te agradeço muito pela sua presença. Aliás, a gente está muito feliz em estar aqui com você. Beijo, eu te vejo sem estresse no próximo episódio. Até!